Eu creio que a maioria dos irmãos sabe que nossa igreja e as igrejas batistas unidas do Ceará receberemos em finalzinho de janeiro do próximo ano a 104ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. É um encontro que reúne batistas de todo o Brasil. No boletim de hoje, inclusive, nós temos aí mais algumas informações acerca deste grande evento. Cada Assembleia Convencional tem um tema, uma divisa. E o tema desta Assembleia próxima é Anunciemos o Amor Gracioso. Anunciemos o Amor Gracioso. E a divisa está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Podemos ler juntos? Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. O tema que nos é proposto, Anunciemos o Amor Gracioso, faz parte da missão da igreja. Missão que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. A missão é muito clara: comunicar às pessoas o amor gracioso do Pai. Diante desta proposta de Jesus, os primeiros cristãos se empenharam e espalharam esta mensagem por muitos lugares do mundo. Não apenas eles, mas ao longo da história, em alguns momentos mais do que em outros, cristãos se dedicaram a proclamar esta mensagem do amor gracioso de Deus. E a pergunta que fazemos neste tempo é: até que ponto nós estamos sendo hoje eficazes na comunicação desta mensagem? As pessoas ao nosso redor estão de fato interessadas em ouvir o que nós estamos falando? Elas reconhecem a mensagem que pregamos como uma boa notícia? No contexto do nosso país, no contexto do mundo ocidental, quais são os empecilhos que podem estar impedindo uma comunicação mais efetiva desta mensagem? Que atitudes práticas podemos tomar para que as pessoas possam ver as boas novas do Evangelho realmente como boas notícias? Para que possamos, de fato, anunciar com eficácia esta mensagem, eu quero hoje à noite propor 6 atitudes sobre como podemos anunciar o amor gracioso de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos comunicar esta mensagem, anunciar o Evangelho, o amor gracioso de Deus, admitindo que muitas pessoas não reconhecem a mensagem que nós estamos transmitindo como sendo uma mensagem cheia de graça. Philip Yancey, no seu livro O Eclipse da Graça, traz uma preocupação da qual eu compartilho. Ele diz: como cristão, eu me preocupo muito com a maneira pela qual representamos nossa fé aos outros. Somos convocados a proclamar a boa nova do perdão e da esperança. No entanto, sempre descubro evidências de que muita gente não ouve nossa mensagem como boa nova. Ele apresenta neste livro, escrito mais ou menos há uns 10 anos atrás, alguns dados alarmantes sobre o que estava acontecendo, e eu creio continua acontecendo na América do Norte. Uma queda vertiginosa na percepção que aquelas pessoas que não são cristãos têm acerca do impacto do cristianismo. Num passado não muito distante, mesmo quem não se considerava cristão, naquele país e em parte da Europa, respeitava o cristianismo. O cristianismo era visto numa ótica positiva. Os cristãos na América e em outros lugares do mundo eram respeitados. Algumas vezes, como aqui na América do Sul, eles eram criticados, eles eram perseguidos, mas muitas vezes o eram mais por conta de uma religiosidade popular que colocava os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos,
como hereges. No contexto norte-americano, muitas vezes nesses últimos tempos, os cristãos têm sido vistos como uma legião moral, determinada a impor a sua concepção do que é o comportamento correto. Os muitos críticos dos cristãos evangélicos até admitem que os cristãos dão uma contribuição social, cuidando dos pobres, com programas de alimentação e moradia. Mas fora isso, na percepção destes críticos, de muitas pessoas lá na América, os cristãos se assemelham muito aos fanáticos muçulmanos, que em suas sociedades impõem uma lei islâmica ou querem impor uma lei islâmica para toda a sociedade. A grande verdade, meus irmãos, é o que acontece lá nos Estados Unidos, muitas vezes depois se replica aqui no nosso país. E eu penso que no atual estágio que nós estamos vivendo, não apenas lá nos Estados Unidos, não apenas na Europa, mas muitas vezes nós, aqui no Brasil mesmo, não estamos sendo considerados como portadores de uma mensagem relevante, de uma mensagem de amor. Nesse tempo de campanhas políticas acirradas, nesse tempo de polarização ideológica, nesse tempo em que os institutos de pesquisa são capazes de identificar para que lado vão os votos dos que são evangélicos. Que imagem as pessoas têm de um cristão? Eu falo sobre isso porque é impossível dissociar a mensagem do mensageiro. Quem é que aparece hoje na imprensa? Quem é entrevistado? Quem aparece nas manchetes dos jornais representando os cristãos? Quem é que tem milhares de seguidores na internet? Que mensagem essas pessoas que nos representam transmitem? Uma mensagem do amor de Deus, uma mensagem de graça ou um discurso de ódio? Na medida em que tantas igrejas têm se envolvido explicitamente com a política e defendem muitas causas morais, muitas vezes elas apresentam muito mais, enfatizam muito mais estas causas do que o amor gracioso de Deus. E aí, muitas vezes, passamos todos a ser identificados como cristãos que são pessoas arrogantes, julgadores, que demonizam todos os demais como hereges e perversos. Deixa eu deixar bem claro, não estou dizendo de forma alguma que nós não podemos e nem devemos defender determinadas bandeiras no campo da ética e da moral. Não estou dizendo que nós temos que abrir mão das nossas posições à luz da palavra de Deus, de proclamarmos as nossas convicções do que é certo ou errado. O que eu estou querendo dizer é que o foco da nossa mensagem, o foco prioritário, não pode ser este. Não pode ser simplesmente a crítica e o confronto. A mensagem que somos chamados a proclamar e a defender e por ela lutar e ela espalhar é da graça de Deus, que é oferecida a todos, independente de sua coloração política ou partidária. Como é que nós podemos então superar esta barreira, superar esse bloqueio e transmitir o amor gracioso de Deus? Num tempo que algumas pessoas que se dizem cristãs nos envergonham com seu comportamento, dizem ser cristãos, mas muitas vezes agem pior do que aqueles que não carregam este título. Penso que, percebendo que muitas vezes o cenário hoje não é mais aquele cenário de 20, 30 anos atrás, em que a nossa imagem, em muitos aspectos, está sendo mal vista. E com isso a mensagem que nós comunicamos também não é bem aceita. Quero propor que possamos refletir sobre a dimensão desse amor gracioso de Deus por nós. Aqueles que querem proclamar esta mensagem, anunciar essa mensagem, devem ter uma compreensão muito clara, muito nítida, sobre a dimensão da graça de Deus. Uma das maiores necessidades do ser humano é sentir-se amado. Há pessoas que têm este privilégio. Elas nascem num lar funcional. Elas nascem num lar em que os pais comunicam de forma correta o seu amor pelos filhos. E essas pessoas, então, crescem tendo maior estabilidade emocional. Elas enfrentam melhor os desafios da vida. Por outro lado, em muitas famílias, independente da classe social, há pessoas que não têm este privilégio. E elas vão crescendo com vazios, com buracos, com traumas, por não ter esse sentido devidamente amadas.
nós precisamos não apenas receber amor, meus queridos irmãos, desde nossa infância, mas nós precisamos interpretar, entender que esse amor é um amor verdadeiro. Porque há pais, há mães que amam seus filhos, mas não sabem como comunicar isso para eles de forma adequada. Gosto muito daquela ideia que um dos autores americanos há alguns anos expôs, de que as pessoas sentem-se amadas de diferentes maneiras. Para algumas pessoas o amor se expressa através de atos de serviço. Para outros com um tempo de qualidade, quando o outro gasta um tempo de qualidade. Outros se sentem mais amados quando se são tocados com um toque de carinho físico. Outros com palavras positivas. Outros ainda com presentes. Na verdade, todos nós gostamos um pouco de tudo isso, mas existe uma linguagem do amor que nos toca de forma especial. Mas, porém, há algo que transcende isso e que faz com que realmente possamos nos sentir amados. É quando aquela pessoa que nos ama faz alguma coisa e percebemos que isso custou para ela um alto preço. E devemos entender que somos seres que precisamos do amor de nossa família, que é bom quando temos o amor dos amigos, mas por maior que sejam os amores que nos cerquem, nós não podemos deixar de desejar, nós não conseguimos deixar de ansiar, na verdade, pelo amor de Deus. É interessante que o amor que temos, muitas vezes na família, é semelhante ao amor de Deus, é um amor incondicional. Mas a grande verdade é que nós não nos contentamos apenas com esse amor que recebemos na família. Tanto assim que quando crescemos, na grande maioria das vezes, buscamos conquistar um amor. Buscamos alguém com quem vamos compartilhar a nossa vida. E uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, ela não investe num relacionamento sem a perspectiva de receber algo em troca. Eu sei que existem outros fatores que fazem com que uma pessoa se aproxime de outro e proponha uma caminhada de amor. Deus colocou no coração do ser humano algo que é impressionante, maravilhoso, que é o amor romântico. Aquele amor que envolve uma paixão, muitas vezes muito forte, que faz com que a pessoa minimize os defeitos do outro e faz com que o coração pulse mais forte. Aquela paixão juvenil que aparece na adolescência e na juventude. Mas nós sabemos que este sentimento, que esta paixão, ele é passageiro. E o amor, na verdade, o amor que Deus nos dá, o amor que Deus nos permite experimentar, ele tem muitas facetas e formas. Mas existe um amor que almejamos e que nem sempre valorizamos e que nem sempre percebemos que está disponível para nós, que é o amor gracioso de Deus. A grande verdade é que nós amamos as pessoas, numa grande medida, por aquilo que elas têm, por aquilo que elas representam. Amamos as pessoas muitas vezes por sua beleza física, pelo seu carisma, pela sua simpatia, porque tem dinheiro, porque tem bom humor, porque temos valores semelhantes, porque temos gostos comuns, porque temos uma cosmovisão semelhante, porque compartilhamos a vida com essa pessoa tendo saúde, pelo que o outro pode nos oferecer. O amor envolve tudo isso também. Sejamos bem sinceros e honestos. Mas o amor que Deus tem para nos oferecer, nesse aspecto, ele é completamente diferente. Ele é radicalmente diferente. Porque Deus nos ama, não é porque nós tenhamos quaisquer desses atributos. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele nos ama com todos os nossos defeitos. Não há nada que possamos fazer, meus queridos irmãos, amigos, para aumentar o amor de Deus por nós. Não há nada que façamos que o amor de Deus diminua por nós. Não há nada que possamos deixar de fazer que Deus vai por isso deixar de nos amar. Deus não nos ama se, Deus não nos ama quando, Deus não nos ama porque fazemos isso ou aquilo. Não. O amor de Deus é permanente. O amor de Deus pela humanidade é imutável. Ele é a fonte de todo amor. Ele nos ama porque somos criaturas feitas à sua imagem e semelhança. E Ele deseja resgatar esta imagem dele em cada um de nós. Deus nos ama porque é da natureza dele amar.
amar de forma incondicional. Quando eu era jovem, adolescente, jovem também, eu passei por algumas experiências frustrantes no campo amoroso. Eu me apaixonei por algumas garotas antes de me apaixonar por Dora, e algumas vezes eu levei alguns foras, outras vezes eu nem cheguei a conversar com a garota, porque eu percebi que isso seria uma possibilidade. Algumas delas, a maioria delas disse educadamente: infelizmente, eu não quero continuar namorando você. E nesta fase da vida foi um pouco complicado, mas eu descobri uma coisa muito importante. Eu descobri que eu era amado incondicionalmente pela minha família, e eu descobri que eu era amado incondicionalmente por Deus. Então, quantas vezes a gente tem uma experiência frustrante, uma experiência difícil, seja no campo amoroso, sentimental, romântico, seja numa experiência familiar, em que não há amor, em que não há afeto, em que não nos sentimos amados, ainda assim, nós não precisamos viver desesperados, nós não precisamos viver frustrados, porque há um Deus que nos ama profundamente. E esse amor de Deus, ele se revela de muitas maneiras. Quando a gente olha a natureza com a sua harmonia e com a sua beleza, e a gente olha com esse olhar de ver por trás deles a mão graciosa de Deus, nós podemos experimentar o seu amor. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos na Bíblia, não como um livro de regras, mas como um guia que nos dá orientação para tomarmos decisões corretas, para seguirmos no caminho da felicidade, nós podemos ver nisso a mão de Deus. Num mundo marcado pelo sofrimento e pela desorientação, ter um livro com princípios que conduzem a nossa vida, com algumas orientações que algumas vezes são difíceis de ser praticadas, mas que são viáveis. Nós podemos perceber nisso a bondade, o amor de Deus. Mas a maior prova do amor de Deus, nós encontramos olhando para a história de Jesus de Nazaré. E olhando especialmente para aquele momento em que ele entrega a sua vida ali na cruz. Por isso, o apóstolo João diz o que nós lemos agora há pouco. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Nós devemos guardar essa frase na nossa mente, no fundo do nosso coração, cada dia. Devemos todos os dias parar e olhar para a cruz e agradecer a Deus, porque na cruz nós temos a revelação do amor de Deus no seu mais alto grau. Se há uma mensagem, se há uma verdade com a qual nós não podemos nos acostumar, nós não podemos deixar em segundo plano na nossa vida, é exatamente essa. O Pai que entrega por amor o seu Filho para morrer por nós, e o Filho que aceita esta missão também por amor. O amor gracioso de Deus. O amor que não depende dos nossos méritos. O amor que é pura graça, favor e merecido. E Jesus Cristo então nos apresenta o desafio de proclamar este amor gracioso. E como é que nós recebemos esse desafio? Para que possamos proclamar esse amor gracioso com eficácia, meus irmãos, nós precisamos reconhecer, nós precisamos aceitar essa responsabilidade como sendo um privilégio, mais do que uma obrigação, mais do que um dever, como um grande privilégio. Jesus Cristo disse isso algumas vezes. Numa delas, nós temos registrado no Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até os fins do tempo. Este chamado de Deus tem levado alguns dos discípulos de Jesus Cristo a cruzar fronteiras para levar esta mensagem até os confins da terra, a deixar os seus parentes, a sua cultura, seu estilo de vida e seguir para um lugar bem distante apenas para comunicar esta maravilhosa mensagem. Deus chama também a alguns outros para deixarem a sua profissão e se dedicarem integramente à pregação do Evangelho, a plantar igrejas. E não são poucas as pessoas que abrem mão, às vezes, de um trabalho, de uma carreira, para se dedicarem a este ministério. Mas a grande verdade é que todos nós, sem exceção, você e eu, meu irmão, todos somos chamados a testemunhar do amor gracioso de Deus, aonde nós estamos. Mesmo que você não cruze fronteiras, mesmo que você não atravesse os mares, mesmo que você continue na sua cidade, na sua casa, você é desafiado
a transmitir o amor gracioso de Deus, onde você estiver, a começar do seu lar, no seu trabalho, no ambiente por onde você circula, com seus prestadores de serviços regulares, com seus amigos. Como é que você vê esse chamado? O apóstolo Paulo foi alguém que optou por aceitar esse chamado sem nem mesmo receber uma remuneração. Ele dizia: eu quero ter esse privilégio de pregar e eu quero me sustentar e eu estou disposto a fazer o que preciso for. Mesmo assim ele dizia: eu não tenho motivo para me orgulhar por ter feito essa escolha. E ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, eu não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido a fazê-lo, ai de mim se não anunciar as boas novas. Este sentimento que nós vemos no coração do apóstolo Paulo é o sentimento que também nos impulsiona. Você tem no seu coração esta percepção que é um privilégio e que se você não compartilha as boas novas, você não está ainda cumprindo plenamente aquilo que Deus planejou para a sua vida. Pense bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus poderia ter enviado anjos para que pudessem comunicar a sua mensagem, como ele fazia lá no passado, lá no Velho Testamento, quando ele queria intervir na terra. Tantas vezes ele mandava os anjos para comunicar algo, para falar algo, para anunciar às pessoas. Fez isso com Abraão, fez isso até mesmo nos tempos de Jesus, quando os anjos vêm anunciar as boas novas do Evangelho, quando Jesus Cristo está precisando de um apoio espiritual lá no jardim de Getsêmani. Os anjos vêm e ajudam, mas Deus não escolheu os anjos para essa missão. Deus poderia ter dado a gente a capacidade de ter o tempo todo visões e sonhos, e ele comunicando então a sua mensagem através de sonhos e visões, embora ele faça isso eventualmente, pontualmente, uma vez ou outra, mas esse não é o método preferencial de Deus para comunicar à humanidade o seu amor. Ele podia ter deixado o seu filho aqui na terra, vivendo aqui indefinidamente, não passando pela experiência de subir novamente ao céu. E Jesus Cristo podia ir de um lugar para o outro rapidamente, como que se teletransportando e falando em cada lugar sobre o significado da sua morte na cruz e da ressurreição. Mas não aprove a Deus fazer assim. Eu não sei por que Deus não fez nada disso, mas eu sei que Ele quis partilhar conosco o privilégio de comunicarmos a mensagem do amor gracioso. Provavelmente porque Ele esperava que nós ficaríamos tão impactados, tão entusiasmados, tão gratos pelo seu amor, que seríamos testemunhas eficazes da sua graça. Penso que muitas vezes nós não comunicamos este amor de Deus como poderíamos, porque não refletimos mais a fundo sobre quem é Deus, sobre o seu amor e sobre a sua maravilhosa graça. Como é que nós podemos então, num mundo que muitas vezes não olha para a gente e percebe que a gente tem uma mensagem maravilhosa, em que as pessoas olhem para os cristãos com desconfiança, muitas vezes por causa do seu engajamento exagerado em determinadas causas, olham com preconceito e algumas vezes até mesmo com ódio. Nós precisamos, meus irmãos, se desejamos ser efetivos no anúncio do amor glorioso, comunicar graciosamente a mensagem do amor gracioso. Comunicar graciosamente a mensagem do amor gracioso. Jesus Cristo também é nosso mestre nessa área. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos perceber que Ele não olhava para as pessoas como pecadores horríveis e inveterados. Ele as via como ovelhas perdidas. Ele via as pessoas que ainda não tinham compreendido a sua mensagem como filhos que se afastam do Pai, como pessoas sedentas pela água viva, como cegos que anseiam pela luz, como pessoas quebradas que precisam ser restauradas, como enfermos que precisam de um médico amoroso. Jesus, de fato, se interessava pelas pessoas, independentemente das suas convicções. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele não se deixa prender por debates teológicos. Jesus Cristo olha para aquela mulher e percebe a sua necessidade. Jesus Cristo não fica apontando os seus erros, embora ele saiba quais são eles. Jesus Cristo olhava para as pessoas nessa perspectiva de pessoas perdidas e não necessariamente de pessoas más,
dignas de condenação, mas Jesus Cristo as olhava como pessoas desnorteadas e sedentas do amor do Pai. Na verdade, uma das coisas que mais me fascina em Jesus é exatamente isso. Uma das coisas que mais me surpreende em Jesus é exatamente esse aspecto. Uma das coisas que talvez mais me torna ainda distante daquilo que eu poderia ser e que eu gostaria de ser. E talvez a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. É a maneira como Jesus Cristo se relacionava com as pessoas mais carentes da sociedade. Aquelas pessoas que os líderes religiosos consideravam como pecadores inveterados. As pessoas buscam instintivamente duas coisas. Ansiamos por significado, um sentimento de que a nossa vida de alguma forma é importante para o mundo que nos cerca, mas ansiamos também por amor e por comunidade. E um dos problemas na comunicação do amor gracioso de Deus é que nem sempre conseguimos transmitir esta mensagem que temos a transmitir como um amor gracioso do Pai. As pessoas com quem tentamos comunicar a mensagem, elas se sentem amadas por nós? Voltando àquela pesquisa lá que o Philip Yancey apresenta no seu livro, eles perguntaram lá na América, acerca dos cristãos, quais são as principais queixas que vocês têm acerca dos cristãos? E eles apontaram 4 coisas. Vocês não me escutam, vocês me julgam, sua fé me confunde, vocês falam do que está errado, ao invés de corrigi-lo. Quando atacamos, simplesmente atacamos fortemente os problemas morais, quando enfrentamos com palavras eloquentes sem que a nossa vida seja um exemplo, quando nós não paramos para ouvir as dores e as queixas e o pensamento daqueles que têm um comportamento que não é aquele que gostaríamos, nós deixamos de comunicar o dom gracioso da graça. Se fizesse uma pesquisa em nossa comunidade, com a seguinte pergunta: diga-me a primeira coisa que lhe vem à mente quando menciono a palavra cristão. Se essa pergunta fosse feita a pessoas não religiosas, aqui na Aldeota, aqui na nossa cidade, a primeira coisa que lhe vem à mente quando você ouve a palavra cristão, quantas pessoas diriam amor? E o que Jesus Cristo falou sobre a nossa identidade? E o pré-requisito para o nosso testemunho? Ele diz: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Que as pessoas conheçam vocês pela unidade, pelo amor. O amor ao irmão e o amor ao próximo são os meios mais eficazes do que qualquer estratégia de evangelização. Nós podemos gastar muito dinheiro para tentar que a nossa mensagem chegue a vários lugares. Mas o que vai realmente impactar são os nossos atos de amor. Por isso eu penso que a Junta de Missões Nacionais acertou muito nesse ponto, quando ela tem desafiado as igrejas a não apenas proclamarem verbalmente a mensagem, mas atuarem com compaixão e graça, com atos que expressem esse amor. Muitas conversões verdadeiras, meus irmãos, são precedidas por uma amizade sincera entre um cristão e um não cristão. Não apenas aquela amizade que você estabelece com alguém com o objetivo de ganhá-lo para Jesus, mas uma amizade que você estabelece com o objetivo de transmitir para ele a graça de Deus. Como as pessoas que são diferentes de nós se sentem em nossa companhia? Como as pessoas que divergem de nós politicamente, ideologicamente, reagem quando nós estamos por perto? Um dos testes para saber se nós estamos comunicando graça com a nossa vida é: as pessoas se sentem felizes em nossa companhia? De algum modo, Jesus Cristo conseguiu atrair gente que a maioria dos religiosos desaprovava. No entanto, essas pessoas apreciavam a companhia de Jesus. Pense na prostituta que apareceu num jantar para ungir o corpo de Jesus com um perfume caro. Pense em Zaqueu, um coletor de impostos, odiado por seus conterrâneos, considerado um traidor, apoiador de Roma. Este contato de Jesus Cristo com essas pessoas revela esse amor escandaloso do Pai. Pense nas pessoas com quem nos relacionamos com mais frequência. É muito mais gostoso, é muito mais fácil nos relacionarmos apenas entre nós. Por isso o trabalho realizado, especialmente nas Cristolândias, eles têm tido um impacto tão grande na vida de tantas pessoas. Por isso aqueles missionários que saem da sua zona de conforto e vão para lugares ermos,
como as comunidades ribeirinhas, onde ninguém vai ali para fazer alguma coisa por eles. Por isso que aqueles missionários que vão lá para o interior do sertão, muitas vezes fazem um ministério e eles apresentam a mensagem. E a mensagem do Evangelho é vista como boas novas. Mas eu diria que quando esse tipo de esforço e até sacrifício não é requerido de nós, pode ser que o esforço que temos que fazer para apresentar o Evangelho como boas novas seja ainda maior. Porque muitas vezes, a pessoa que nós desejamos evangelizar tem dificuldade de perceber o amor de Deus pelas imagens negativas aí dos cristãos chamados evangélicos. E muitas vezes, esta pessoa nos vê com uma lente distorcida. E com isto nós encontramos mais dificuldades de transmitir o amor gracioso do Pai. O que é que nós temos que fazer então diante disso? Além de tudo aquilo que eu já falei, de nos dispormos a quebrar essas barreiras, nós precisamos orar. Nós precisamos anunciar a mensagem do amor gracioso, orando até mesmo pelos nossos inimigos. Talvez você diz, mas pastor, eu não tenho inimigos. Mas é pelo simples fato de você ter determinadas posturas e a maneira como você apresenta as suas convicções, faz com que algumas pessoas o considerem como inimigo. Jesus Cristo nos apresentou o maior desafio, como já tenho falado aqui outras vezes, que é o desafio de amar e orar pelos inimigos. Nesse tempo de eleição, por quem você ora? Você ora apenas pelo seu candidato, pelo seu irmão, por aqueles com os quais você se identifica como defensores da boa moral? Ou você ora até mesmo por aqueles que perseguem os cristãos? Lembre-se de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por partilhar a sua fé. E no momento em que as pedras caíam sobre a sua cabeça, ele ora, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E nesta oração ele se identifica com Jesus Cristo, que na cruz também pede perdão pelos seus algozes. Oremos pelos russos, oremos pelos terroristas do Hamas, oremos pelas pessoas que fazem parte do Hezbollah, para que eles sejam tocados pela graça de Deus, para que eles se arrependam, para que eles possam ser transformados. Temos orado por todas essas pessoas, pelas pessoas que nos perseguem. Será que Saulo se tornou o apóstolo Paulo? Porque quando ele estava ali perseguindo a igreja, ele viu Estevão sendo trucidado? Será que a conversão de Paulo não atendeu de alguma maneira as orações de Estevão? Precisamos orar, meus irmãos, porque a oração ela quebra barreiras. A oração faz nos corações aquilo que nós não podemos fazer. As orações são capazes de mudar a perspectiva que as pessoas têm dos cristãos e da mensagem que procuramos transmitir. Em último lugar, se desejamos transmitir bem, com eficácia, esta mensagem, este amor gracioso, nós precisamos aceitar o fato de que nem todos vão aceitar este dom gracioso. Jesus é a expressão maior do amor gracioso do Pai. Jesus é aquele que, com uma missão muito clara, esteve aqui há cerca de 2000 anos atrás. E ele cumpriu bem a sua missão. Não podemos dizer de forma alguma que Jesus falhou no cumprimento da sua missão. Ele conversa com um líder religioso que tinha um coração sedento por conhecer a verdade. E ele faz então revelações muito claras. Conversando com Nicodemos, segundo o registro do evangelista João, Jesus Cristo diz assim para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. Jesus Cristo revelou o amor gracioso do Pai desde o primeiro momento do seu ministério público. Jesus Cristo diz que aquele que é condenado não é condenado por não concordar com os nossos posicionamentos morais. Não, ele é condenado por não crer em Jesus. Quantos milagres Jesus Cristo fez? Como ele expressou o amor de Deus, curando enfermos, expulsando demônios, alimentando as multidões, até mesmo ressuscitando dentre os mortos, pessoas dentre os mortos.
As pessoas viram esses milagres. As pessoas viram essas demonstrações do amor de Deus. Elas viram o amor e o poder de Deus. Mas ainda assim, grande parte dessas pessoas viraram as costas para Jesus Cristo. Por isso que nós lemos lá em Atos, no capítulo 1, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Veio para o mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. João 1, 10 e 11. E o que dizermos de Jesus Cristo no finalzinho do seu ministério aqui na terra? Quando ele está prestes a subir aos céus, ele chama os seus discípulos para irem para Galiléia. E eles foram para o monte onde Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Eu fico perplexo quando eu leio isso. Pessoas que foram seguindo os discípulos estavam ali vendo Jesus Cristo ressuscitado, vendo face a face ressuscitado, mas duvidando de Jesus, duvidando quem ele era, duvidando da mensagem que ele transmitia. A natureza do amor requer que o amor não seja algo obrigatório. Você pode obrigar alguém com a força de um argumento ou com a força das armas a fazer qualquer coisa. Mas você não pode coagir uma pessoa a corresponder ao seu amor, a amar quem quer que seja. Porque o amor, por sua natureza, é algo que brota espontaneamente no coração, ou é algo que surge em resposta a uma expressão de amor cativante. Concluindo, nós somos então convocados a proclamar o amor gracioso de Deus acima de qualquer outra coisa. Podemos até nos dedicar a outras causas. Podemos até, em nome de Deus, defender determinadas questões que julgamos importantes para a sociedade. Mas nada pode superar o nosso compromisso de transmitir às pessoas ao nosso redor o amor incondicional de Deus. E quando a nossa militância interfere nisso, nós temos que repensar este tipo de militância. Que sejamos conhecidos como cristãos que não apenas proclamam um dom gracioso, mas que vivem demonstrando esse amor gracioso, amor gracioso. Que nós sejamos sábios em superar as barreiras que estão se levantando, que nos impedem de transmitir essas boas novas, que elas sejam quebradas em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e não nos vejam como alguém que está o tempo todo atirando pedras, julgando e condenando, mas alguém que está aqui no mundo para demonstrar o amor incondicional de Deus. Que se for necessário, um gesto sacrificial de nossa parte, dar a vida por alguém, dar a vida no sentido de expressar um gesto sacrificial de perdão, um gesto sacrificial de generosidade, de empatia, que nós estejamos prontos a exercitá-lo, a fim de contribuir para a salvação das pessoas. Por outro lado, que nós não nos sintamos culpados por aqueles que, mesmo tendo contado com a mensagem graciosa, não vão se apropriar dela. Isso aconteceu no tempo de Jesus, acontece ao longo da história, continua acontecendo nos nossos dias. Que a cada dia possamos refletir sobre a dimensão desse dom. Que nós possamos nos dedicar a pensar e repensar e meditar sobre a maravilhosa graça que recebemos por meio de Jesus. Que não seja somente uma doutrina que está na nossa mente, mas uma realidade que nos move, que nos motiva, que nos traz paz, que nos traz alegria de viver e a certeza da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, obrigado por tua maravilhosa graça e que jamais, Senhor, nos acostumemos com o teu amor, mas que pelo contrário ele sempre possa sensibilizar o nosso coração, de maneira tal que seja maior a nossa devoção ao Senhor e à tua causa, Senhor. Maior seja o desejo de partilhar esse amor maravilhoso, incondicional, com as pessoas ao nosso redor. E que o teu Santo Espírito, Pai, faça o trabalho dele. E que o teu Santo Espírito toque nos corações e os traga para perto do Senhor. Que as pessoas possam perceber que aquela fome, que aquela carência, que aquela sede de amor pode ser saciada no relacionamento com Jesus Cristo. E que sejamos instrumentos teus nessa direção. Em nome de Jesus. Amém.